Olá, bom dia. Meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Berlegal em Portugal, venho aqui diretamente do Porto e hoje aqui no canal eu vou estar passando informações para vocês sobre a possibilidade de brasileiros, virem para Portugal, entrarem em Portugal tendo tomado a vacina Coronavac no Brasil, tá? Essas perguntas têm sido feitas no meu Instagram, por inscritos no canal, e eu até digo, que no meu Instagram é muito mais fácil. Eu vou deixar meu Instagram aqui em cima para vocês, que é o @le_mborges. Lá pelo Instagram é mais fácil manter uma sequência de conversas, uma sequência enfim, ideias. Para quê? Para que, na verdade, não se perca as informações. No canal, às vezes, fazem as perguntas, aí vão lá e perguntam hoje. Aí eu respondo. A pessoa vai lá hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, tem aquela resposta, vai lá, agradece e faz às vezes uma outra pergunta em cima daquela. Só que eu não tenho uma sequência ali. E eu já perdi o fio da meada da pergunta que foi feita anteriormente. No Instagram não tem esse problema. No Instagram existe uma sequência, fica muito mais fácil. Eu tenho inscritos que eu falo todo santo dia. Deixar um abraço para todos, falo todo santo dia, a gente sempre troca ideia. E eles têm mostrado essa preocupação em relação à entrada em Portugal devido à Coronavac, não só em Portugal, mas a nível de União Europeia, Então eu vou estar passando isso para vocês. Desde já, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão. Que possam ir também lá no joinha, dar um like para ajudar na divulgação. Com isso, o YouTube divulga o nosso canal, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo e isso ajuda o canal a crescer. Compartilhem também nos grupos de Uber, grupos de família, o que seja, pessoas que querem vir para trabalhar com Uber, com outro tipo de trabalho, que querem vir morar em Portugal e trabalhar qualquer outra coisa, porque o canal não fala só sobre Uber, ele fala sobre como passar na imigração, como se legalizar, como trabalhar com Uber, mas fala também como abrir empresa. Então tem várias questões bacanas, informações no canal que pode ajudar vocês, tá bom? E isso facilita muito, porque quando eu vim para Portugal, eu não tinha essas informações e em alguns casos eu acabei gastando muito mais dinheiro, acabei demorando muito mais para resolver algumas situações que eram simples de resolver, porque quando você chega em Portugal você não sabe o que fazer, como fazer, e acaba ficando travado em algumas situações que atrapalham lá na frente para você ou conseguir um trabalho, ou conseguir algum tipo de documento, ou dar entrada na sua manifestação de interesse para conseguir a sua residência o mais rápido possível. Quero também agradecer vocês que estão aumentando o número de inscritos no canal, muito obrigado, Nós passamos já dos 1.100, tá? Um pouco mais de 1.100 inscritos. Agora eu estou na busca, Vamos lá, vamos maratonar esses vídeos. Me ajudem aí nos views para poder chegar às famosas 4.000 horas assistidas. Não falta muito, eu conto muito com vocês, porque eu sempre digo, eu faço de coração. Já me perguntaram, você dá consultoria, você cobra? Não, eu não cobro. Eu ajudo no que eu puder, de coração, e não cobro nada, entendeu? E podem me perguntar, fiquem à vontade. Às vezes chega e fala assim, desculpa estar incomodando de novo. Não incomoda. E claro que eu estou trabalhando, tem a questão do fuso horário, que nesse momento no verão são de 4 horas de diferença, e aí sempre que der eu paro, dou uma atenção e respondo e acompanho o andamento de como é que estão os processos. As pessoas vão me falando, olha, tá assim, tá assado, o que eu faço agora? Procuro sempre estar ajudando. Eu vou passar as informações para vocês em relação à entrada de brasileiros, em Portugal, tendo tomado a Coronavac logo após a vinheta. Então, pessoal, em relação a essa questão da Coronavac para entrada aqui em Portugal, a OMS até reconhece a Coronavac, mas a União Europeia não reconhece a Coronavac, ok? Então esse é o grande problema. O cidadão brasileiro, o cidadão sul-americano, o que seja, chinês, tomou a Coronavac, tomou 2 doses da Coronavac, não pode entrar na Europa, não só em Portugal, como em todos os outros países. Eles não reconhecem ainda. Claro que eu vou passar para vocês uma luz ao final do túnel, que eu vou passar mais à frente no vídeo, mas a informação nesse momento é que cidadãos que tomaram as 2 doses da Coronavac, ou seja, aqui na União Europeia é reconhecida a AstraZeneca, a Moderna, a Janssen e a Pfizer. Inclusive, as que eu tomei foi da Pfizer, já tem também certificado, enfim, Então,
essas são reconhecidas. A Coronavac, por não ser reconhecida e por ter uma questãozinha política em relação a isso com a China, está barrada em relação à entrada em Portugal. Então, tomou uma dose Moderna, tomou uma de Coronavac, entra. Tomou duas de Coronavac, não entra. Inclusive, isso está valendo para portugueses que têm negócios no Brasil e em Portugal e não estão conseguindo vir para Portugal. Hoje, só entra em Portugal cidadãos que tenham comprovado a necessidade, né, que é uma vinda essencial, ou que é um turismo de negócio, né, que tem negócios a resolver aqui, ou que trabalha aqui e tem essa necessidade de voltar, de estar no país. Mas, se tomou as duas doses de Coronavac, não consegue entrar. Não consegue entrar. Isso vale para a Alemanha, vale para a Irlanda, vale para a Suécia, Bélgica, Luxemburgo, França, Espanha, Portugal, vale para tudo. Né? Há pouco tempo, inclusive, foi anunciado que o presidente de Portugal iria para o Brasil, inclusive ele está no Brasil, né, para tentar alguma solução em relação a isso, para poder melhorar essa entrada de turistas, né, brasileiros. Por quê? Porque existe uma grande preocupação a nível da União Europeia, né, em relação a liberar esse tipo de entrada, para que o turismo aumente, volte ao normal, porque esses países, né, tal como Portugal, não conseguem mais segurar esse tempo todo sem a entrada de turista, sem o turismo, porque a segunda maior economia de Portugal é o turismo. E aí, sem a entrada desse turismo, principalmente de brasileiros que vêm muito para Portugal, de sul-americanos que vêm muito para Portugal, isso está afetando muito a economia local, a economia de Portugal. Então está tentando uma solução para isso. Embora as fronteiras aqui em Portugal estejam já decretadas que a partir de setembro estejam abertas ao turismo normal para brasileiros, até porque existia uma grande preocupação em relação ao nível de vacinação, que estava devagar no Brasil, mas agora, graças a Deus, né, deu aquela acelerada, subiu, aumentou bastante. E aí, com isso, baixou, né, o índice de contaminados para cada 100 mil habitantes, que é essa contagem que eles fazem a nível mundial. Então, eles já vão liberar para turistas vindo do Brasil a partir de setembro, né? E vai ter que entrar com ou o PCR ou com o certificado digital, dizendo, né, que já tomou as duas doses da vacina, que já está imunizado, porém, não pode ser pela Coronavac. Está também já está em estudo em alguns países, né, aquele passaporte da imunidade, o passaporte da Covid, que seja, né, como é que estão utilizando o nome para isso. Em alguns países da Europa tá, e o que, na verdade, a nível de América do Sul, que está mais adiantado em relação a isso é o Uruguai, que já está muito próximo de começar a testar esse passaporte de liberdade, né? Esse passaporte para poder viajar a qualquer lugar devido à vacinação, esse passaporte comunitário. Então, isso é uma questão que ainda vai entrar, vai ficar definida de uma forma concreta a partir daqui a alguns meses, mas já com o certificado digital, já com o PCR, as pessoas já vão conseguir vir para Portugal ou para a maioria dos países da Europa com esses documentos, porque não vai ser igual para todos os países. Cada país tem a liberdade de fazer a sua lei, determinar a entrada ou não dos turistas de país X ou Y. Mas como para Portugal, Brasil é o grande mercado de entrada de turistas, né, que geram tantos impostos pagos, que trazem tantos dividendos para dentro do país, isso é a maior preocupação no momento, é ter facilidade para acesso dos brasileiros que estejam já imunizados ou que tenham teste de PCR, enfim. Com isso, não terá mais que ter essa questão de quarentena, né? Tanto para Portugal como para a maioria dos outros países. Hoje, na verdade, só a Irlanda que não tem a quarentena obrigatória para quem vem do país como o Brasil, que eles autorizam a entrada de brasileiros com o PCR ou com o certificado, e esses turistas não têm, né, que cumprir quarentena, mas em outros países sim, como a Alemanha, como, enfim, Espanha, Suíça, França, tem que cumprir essa quarentena, né, ainda, mas vai agora, está sendo estudada essa possibilidade, desde que exista uma reciprocidade da China, né, de liberar essa entrada da Coronavac, porque a OMS está tentando forçar, convencer a União Europeia de que existe essa imunização sim,
mesmo tendo tomado a Coronavac, e que isso pode trazer a liberdade de entrada dessas pessoas para que a economia europeia volte a girar normalmente, ok? Então, para quem está preocupado nesse momento, realmente não consegue entrar, mas eu acredito que uns 2, 3 meses aí, até pela pressão que estão sofrendo a nível econômico, eles não vão conseguir segurar. Toda semana surge uma história diferente e uma pressão em relação à aprovação da entrada de turistas, né, de pessoas de países que tenham tomado a Coronavac. Mas eu acho que a ponta do iceberg vai ser China abrir fronteira, né, e liberar a entrada de europeus. E aí eles vão começar também a dar uma avaliada. Para quem tem programado vir e que já tomou vacina, que foi uma dose que seja uma dose de Coronavac e outra que não seja, ou pode ser AstraZeneca, ou Pfizer, ou, enfim, ou Janssen, né, ou Moderna, pode entrar tranquilamente, não precisa ter medo. Só para quem tomou 2 doses da Coronavac. Está voltando ao normal a parte da economia local dentro de Portugal, da população portuguesa, mesmo sem tanto turismo, embora o turismo europeu já esteja voltando ao normal a nível Portugal. O Algarve está voltando a ter grandes grupos de turistas, né, principalmente os ingleses, franceses. Aqui no Porto a gente já tem uma grande diferença em relação ao início do verão, embora o verão aqui está meio barro, meio tijolo. Não está com temperaturas aí, eu não gosto de calor. Então, para mim, não tá ruim, não vou reclamar. Mas, para quem gosta do verão, da praia, aquela coisa toda, o verão não pegou ainda, né? Tivemos alguns dias de calor, poucos dias de calor, mas tem chovido durante o verão, tem esfriado muito durante o verão, principalmente à noite, né? Você vem no dia, às vezes, com 23, 22 graus e, de repente, à noite chega a 12 graus, daquela queda brusca. Então, mesmo assim, a gente está ainda conseguindo transportar bastante turistas. Estamos conseguindo manter boas médias de ganhos, que isso é o mais importante, né? A gente sai para trabalhar e o que a gente espera é trazer um retorno financeiro para casa, trazer um retorno financeiro para a família, e isso tem acontecido graças a Deus. Eu vou estar sempre passando para vocês em relação a essas informações da entrada, sobre a Coronavac, sobre quem tomou Coronavac para entrar aqui em Portugal a nível União Europeia. Setembro já está determinado que abre-se as fronteiras para brasileiros, só que não em caso da Coronavac, das 2 doses, mas assim que abrir eu já informo também a vocês, para que vocês tenham a possibilidade de se organizar. Eu sei que muitas pessoas tomaram e falam, vou entrar em janeiro em Portugal, eu vou para fevereiro, vou para abril, vou para ano que vem. Então tá tranquilo, até lá isso vai estar resolvido. Mas para quem quer entrar imediatamente, que eu já vi pessoas falando, eu vou em outubro, eu vou em setembro, dificilmente. Em setembro é praticamente impossível. Não é impossível, mas é quase. Em outubro é difícil. Então acho que é a partir de dezembro, porque já entra também aquela questão da baixa temporada, né? Esfria bastante, então tem menos turismo, e aí eu acho que eles vão começar a liberar, porque eles vão tentar captar recursos, pessoas, turistas de outros locais, ok? Então, eu continuo dizendo para que vocês, tudo que tiverem de dúvidas, de perguntas, possam ir lá no meu Instagram, que está aqui, que é o @leandro_mborges, façam todas as perguntas que terão respostas, tá? Que se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas, para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão, que vão lá, que possa dar um joinha, um like para ajudar na divulgação do canal. Isso ajuda com que o YouTube divulgue o canal, mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, isso faz o canal crescer. Desde já, e muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tudo que precisarem é só chamar Uber Legal Portugal. Fiquem com Deus.